Olá a todos! Hoje é um dia memorável para todos vocês. Vão ter o privilégio de iniciarem o estudo do eletromagnetismo. O eletromagnetismo é uma das quatro forças fundamentais da natureza, sendo que as outras três são a gravidade, a força nuclear fraca, responsável pelo decaimento beta, e a força nuclear forte, que mantém os neutrões e os prótons ligados. O eletromagnetismo, juntamente com a mecânica quântica, é a grande base de toda a tecnologia que existe hoje em dia. Sem eletromagnetismo não havia computadores, nem telemóveis, nem tudo o que inclua eletrónica. Eletromagnetismo é o quê? Como podemos ver pelo nome, eletro, de eletricidade, e magnetismo, de magnetismo, campos magnéticos. Portanto, é a junção das interações elétricas com as interações magnéticas. Para iniciarmos o nosso estudo do eletromagnetismo, vamos começar apenas por abordar a interação elétrica quando tudo está estático no tempo, a que vamos dar o nome de eletrostática. Estática de parado no tempo. E vamos começar pela lei fundamental da eletrostática, a lei que nos dá início a toda a eletrostática. E essa lei é a chamada lei de Coulomb. A lei de Coulomb é uma lei empírica e diz-nos quanto é que é a força de interação entre duas cargas elétricas pontuais, uma carga Q1 e uma carga Q2. Se as cargas forem do mesmo sinal, experimentalmente verificamos que a força é uma força repulsiva, as cargas repelem-se, enquanto que se as cargas forem de sinais opostos, as cargas atraem-se. Então, a força elétrica que a carga 1 exerce na carga 2 é igual a uma constante, K, vezes Q1, vezes Q2, a dividir por R ao quadrado, em que R é a distância entre as duas cargas, e multiplicada pelo um versor, que é o versor ER12, que é o versor que está na direção radial, ou seja, na direção que liga as duas cargas, e que aponta da carga 1 para a carga 2. Pela terceira lei de Newton, nós sabemos que a força que a carga 1 exerce na carga 2, o F12 que está aqui escrito, que é dado pela lei de Coulomb, que é esta expressão aqui, foi uma expressão obtida empiricamente, por uma experiência feita pelo físico francês Coulomb, nós sabemos que esta força é igual a menos F21, que é a força que a carga 2 exerce na carga 1, que é dada por este vetor se o produto das cargas for positivo, ou seja, de forma a que a força seja repulsiva. Agora, a constante K é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newtons metro quadrado por coulomb quadrado, e foi obtida também experimentalmente. Por vezes também escrevemos a lei de Coulomb em função da constante ε0, que é igual a 8.854 vezes 10 levantado a menos 12 newton menos 1 metro menos 2 coulomb quadrado. E esta constante é tal que 1 sobre 4π epsilon 0 é igual a k. E no resto do nosso curso vamos escrever, e no resto dos vídeos vamos utilizar a lei de Coulomb na forma F12 igual a 1 sobre 4π epsilon 0 Q1 Q2 sobre R ao quadrado é R12. Portanto, vamos usar a constante 1 sobre 4π epsilon 0. Da expressão da força, nós verificamos que se uma das cargas for negativa, então o produto delas vai ser certamente negativo, e temos uma força menor que zero, que é uma força atrativa, portanto, nesta direção. Agora, se as cargas forem positivas, ou se ambas forem negativas, então a força vai ser uma força repulsiva, como a força que está aqui desenhada, e na carga 1 e a força que a carga 1 faz na carga 2 com este sentido. Vamos agora analisar a dependência em R desta força. A força é uma força que vai com 1 sobre R ao quadrado, decai com o quadrado da distância. Logo tem o comportamento que eu tenho aqui neste gráfico, por exemplo, quando a força é 4F, temos a uma distância R sobre 2, se a força for F, quando estamos a uma distância R. Portanto, é uma força de curto alcance, que é infinita na origem, portanto não podemos ter duas cargas no mesmo ponto, Q1 e Q2, porque senão teremos uma força infinita, e também é uma força de curto alcance, porque vai com o sobre R ao quadrado, e as forças de longo alcance decaem tipicamente com expoentes inferiores a 2.
Para finalizar, vamos considerar um pequeno exemplo para analisarmos a magnitude da força. Consideramos duas cargas pontuais, Q1 igual a 2 nanocoulomb. Nanocoulomb é igual a 10 levantado a menos 9 do coulomb. E a carga Q2, cujo módulo é igual à carga Q1, e o sinal também, são duas cargas positivas, a uma distância D, sendo que a distância D que as liga é igual a 3 milímetros. O nosso objetivo é ver qual é que é a intensidade da força. Ora, a intensidade da força é o valor de K, que é 9 vezes 10 elevado a 9, Newton, metro quadrado por coulomb quadrado, vezes as cargas, que são 2 vezes 10 levantado a menos 9, vezes 2 vezes 10 levantado a menos 9, coulomb quadrado. Temos 2 coulomb vezes coulomb, portanto ficamos com coulomb quadrado, a dividir pela distância ao quadrado. Vou chegar aqui para baixo, a distância é 3 vezes 10 levantado a menos 3, temos que passar de milímetros para metros e também ao quadrado. Portanto, nós vemos que as unidades cortam, este metro quadrado corta com este e os coulomb quadrado cortam, e ficamos simplesmente com unidades de Newton e concretizando o valor da força é igual a 4 vezes 10 levantado a menos 3 Newton. Agora, se cada carga tiver uma massa de 1 kg, então quanto é que é a força gravítica? A força gravítica, que também tem uma expressão semelhante à força de Coulomb, que é uma constante, vezes a massa da partícula 1, vezes a massa da partícula 2, dividido também pela distância ao quadrado entre as duas partículas, e também aponta segundo o vetor é R12, no caso da força exercida pela partícula 1 na partícula 2. Assim concretizando, vemos que a força gravítica, para este caso, teria um valor igual a 6.67 vezes 10 levantado a menos 11, que é o valor da constante G em unidades SI, vezes 1 ao quadrado, que é a massa, e pela distância ao quadrado, que é na mesma os 3 milímetros ao quadrado, e isto daria 7.4 vezes 10 levantado a menos 6 Newton. Portanto, é uma força muito menor que a força elétrica, que eu agora quis escrever FE. Ou seja, nesta escala de considerarmos partículas pontuais com massas pequenas, a força elétrica é bastante mais importante que a força gravítica. E sendo assim, nós vamos desprezar a força gravítica na maior parte da nossa análise. Ficamos por aqui. No próximo vídeo vamos abordar o campo elétrico. Até à próxima.